Olá, mais uma vez aqui na presença de Deus, diante da palavra de Deus, juntamente com você, para nós fecharmos esse ciclo de ensino sobre o Espírito Santo. Nós começamos e tivemos por base o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo de número 14, a partir do versículo 15 até ao 26. Mas agora te convido para ler comigo a Bíblia Sagrada, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo de número 5, o versículo 15, 16, 17 e vamos ver aqui, exatamente, e o 18. Efésios, capítulo de número 5, versículos 15, 16, 17 e o 18. Efésios fica depois da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ok? Evidentemente, Novo Testamento. Como eu já disse, eu não posso, nem devo e nem me cansarei de dizer que o Novo Testamento sempre cita primeira carta, segunda carta. Antigo Testamento, primeiro livro, segundo livro. Ok? Então, quando você vê quando você for abrir a Bíblia, no Novo Testamento, e ver escrito primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, significa dizer que é substantivo feminino. Parece óbvio dizer isso, mas nós vemos de forma corriqueira e subsequente pessoas dizendo primeiro Coríntios, quando na verdade é primeira Coríntios, porque é carta, então é língua portuguesa, carta, substantivo feminino, livro, substantivo masculino. Lembra, isso é coisa do primário, mas tem pessoas que se diz bacharel em teologia e continuam falando errado. Então, precisa corrigir aí esse curso que você fez de bacharelado. Curso que não tem língua portuguesa não deve ser considerado como um curso confiável. Ok? Bom, vamos lá. Está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Bom, aqui o apóstolo Paulo, quando enviou a carta ao povo de Éfeso, portanto aos Efésios, ele teve a preocupação de orientá-los acerca do fim, acerca dos dias que viriam a se tornar cada vez mais difíceis as coisas. E nós estamos vivendo dias difíceis. E se servir de consolo, vou lhe dizer uma notícia: as coisas irão piorar, porque esta é a tendência. E na medida que as coisas vão piorando, se faz necessário nós nos aproximarmos de Deus cada vez mais. Ok? Mas como se aproximar de Deus? A forma principal e a melhor forma de se aproximar de Deus é se enchendo do seu Espírito. Então, assim como nós no início do Evangelho, ao aceitarmos o Evangelho, ao nos entregarmos a Cristo, ao aceitarmos a fé, ao nos entregarmos
para que tenhamos ou tivéssemos uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida com mudanças comportamentais, com transformações em nosso caráter, mudança de reputação. Quando nós nos entregamos a Cristo, cansado de pecar e arrependido de tanto pecar, nós nos entregamos e Ele nos deu do seu Espírito. E nós lemos o capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que Jesus fez promessas aos discípulos que ele, ao subir aos céus, após a morte, ressuscitaria e subiria aos céus. E ao subir aos céus, ele rogaria ao Pai. E o Pai enviaria um outro consolador, um outro instrutor, um outro professor, um outro consolador significa um outro orientador, um outro companheiro, um outro cuidador, um outro protetor. Certo? Então existem todas essas outras significâncias da palavra consolador, não simplesmente alguém que consola na tristeza, mas alguém que fortalece, que instrui, que repreende, que corrige e tal. Então Jesus enviaria um outro. Aliás, Deus enviaria um outro a pedido ou a rogo de Jesus. Tá certo? Então, na medida em que você passa a viver uma vida submissa à vontade de Deus, logo o Espírito de Deus começa a lhe instruir quais as melhores formas, ou as melhores formas de você ter uma comunhão com Deus, fazendo conforme a vontade de Deus. Observa que Jesus, como exemplo prático, ele sempre procurou demonstrar aos discípulos o cuidado de obedecer e de respeitar a vontade de Deus. Na oração que ele ensinou aos discípulos, o modelo da oração, ele ensinou acerca da vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ele sempre ensinou, sempre mostrou para os discípulos o quão necessário e importante é vivermos sob, debaixo, dependente da vontade suprema de Deus. Observa também que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, sabedor de que breve seria preso, ele fez por três vezes a mesma oração. Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento. Aí ele ora de novo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cálice quer dizer sofrimento. E na terceira vez, ele disse, já não seja como eu quero, mas como tu queres. O que Jesus queria dizer com isso? Que a vontade de Deus seria respeitada. E Deus manteve a decisão de que seu filho veio à terra para sofrer e por isso teria que passar por aquele sofrimento. E Deus não abriu mão de cumprir o que prometeu. Por quê? Porque desde os primórdios, desde os profetas, desde a lei de Moisés, na verdade desde antes da fundação do mundo, Deus já havia dito que enviaria Jesus. No capítulo de número 3, versículos 18, 19, um pouco antes, talvez 15, 16, 17, por ali, a gente vai ver que Deus pergunta para Adão. Adão, quem lhe disse que você comeu da fruta? Aliás, quem disse para você comer da fruta? Ou quem disse que você pecou? Ele disse, a mulher que tu me deste me deu da fruta e eu comi. Aí Jesus perguntou para a mulher, por que fizeste isso? Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Aí Jesus não faz perguntas à serpente. Ele simplesmente sentencia, porquanto fizeste isto, rastejará e comerá do pó da terra,
E eu porei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Quando Deus fala sua semente para a serpente, ele está referindo-se à semente da mulher. Então, tua, ele estava dizendo para a serpente. Sua, ele estava indicando que seria a semente da mulher. Então haveria inimizade entre a semente da mulher, ou seja, descendência, né, da mulher com a descendência da serpente. É claro que quando Jesus faz esta afirmação, ele está usando um sentido figurado, até porque seria profético. Então, Jesus seria a semente da mulher, ok? E Satanás seria a semente da serpente. Confere? Portanto, desde sempre, desde outrora, Deus já havia prometido que Jesus viria. Isaías profetizou acerca da morte de Cristo. Como raiz de terra seca, nenhuma beleza víamos, mas aprove Deus enfermá-lo. O que é isso? É submetê-lo ao sofrimento. Aprove Deus submeter Jesus a um sofrimento para que nós fôssemos salvos. Confere? Então Jesus faz uma oração que evidentemente não seria respondida por Deus de forma satisfatória. Foi indeferido. O pedido de Jesus foi indeferido, ou seja, foi negado. E Jesus então respeita, porque até ali ele era obediente e ele continuou sendo obediente até a morte. E Paulo, quando escreve aos crentes de Filipinas, aos filipenses, ele faz menção a isso a partir do capítulo 2, que devíamos ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo e tal, que embora sendo Deus não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se entregou e foi obediente até a morte. E morte de cruz, ou seja, não é qualquer morte. Então ele foi obediente até a morte. Por isso da necessidade e da importância e do dever de nós sermos obedientes. Então a obediência à palavra de Deus, ela vai trazer para nós benfeitorias. Ou seja, seremos beneficiados. E qual é o benefício? O principal benefício é ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai levar a igreja até Cristo. Olha a importância de receber o Espírito Santo. Quando lemos no Antigo Testamento, nós vamos aprender sobre o casamento ou o encontro de Rebeca com Isaac. Abraão disse para o seu servo que fosse buscar uma noiva para seu filho. E aí o servo foi buscar essa noiva. Foi à casa dos pais de Rebeca e disse: sou servo de Abraão, meu senhor fez um voto e tal, e contou toda a narrativa. Ocorre que a família aceitou de bom grado aquela ideia. E aí pergunta para Rebeca: irás tu com esse varão? Ela disse: eu irei. Então ele se despediu de seus parentes, sua família, e foi. E a Bíblia diz que quando estavam no caminho, ao longe vinha Isaac, porque ele estava voltando do campo, ele havia ido meditar no campo e estava voltando. E quando Rebeca ouviu, ela pergunta: quem é aquele varão? O servo disse: ele é filho do meu senhor. E a Bíblia diz que ela então cobriu o seu rosto com o véu. Esse gesto dela representava submissão. Ela já tinha na mente que aquele seria seu marido. Então, portanto, ela se submete a esse encontro. E a Bíblia diz que o servo entregou Rebeca a Isaac, e Isaac a levou para o quarto de sua mãe. E a partir dali tornou-se
mulher de Isaac. Ora, o que significa esse casamento de forma escatológica? Significa que nós, na qualidade de igreja, enquanto corpo da igreja, chamado também de noiva da igreja, tá certo? Nós seremos levados pelo Espírito Santo ao nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Então o encontro será feito da igreja, chamada de noiva, e do Cordeiro, que é o Cristo. Ok? Então, quando isso acontecer, o Espírito Santo que nos levará até ao noivo, ele vai sair de cena assim como o servo de Abraão saiu de cena. A partir do momento do encontro de Rebeca com Isaac e vice-versa, a Bíblia não faz mais menção ao servo. O servo sai de cena. O mesmo acontecerá com o Espírito Santo. Quando ele entregar a igreja ao noivo, a Cristo, o Espírito Santo sairá de cena, ou seja, ele não mais atuará na terra. Por isso você hoje precisa ser cheio do Espírito Santo. Por isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo, pois o Espírito Santo estará nos usando na terra para fazermos a obra de Deus, a vontade de Deus, para nós sermos enviados por Deus. E aí, o que nós tivermos que fazer será feito através do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos, quando oraram e Jesus ressuscitou algumas pessoas mortas, como no caso Pedro, orou, e Dorca, ressuscitou. Paulo, quando orou, Eutico ressuscitou, e muitos outros milagres foram prodigalizados através das mãos de Paulo e dos demais apóstolos, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Então, se você quer ser usado por Deus, seja cheio do Espírito Santo. Não é no grito, não é forçar a barra, não, é ser cheio do Espírito Santo. Pois quem vai te usar é o Espírito Santo. Quem vai curar através de você é o Espírito Santo. Quem vai batizar através de você é o Espírito Santo. Então, a necessidade de você ser cheio do Espírito Santo é para ser usado por Ele, não usá-lo. Você que vai ser usado por Deus. Porque existem pessoas que às vezes forçam tanto a barra, parece que elas que estão usando o Espírito Santo, não o Espírito Santo a usando. Então, elas elas exageram na dose. Elas acham que é no grito que vão conseguir expulsar um demônio. Aliás, o expulsar demônio também depende da autorização, ou seja, do poder. Poder, que eu já disse na lição anterior, é a autorização. Quando Jesus disse, eis que vos dou poder, em meu nome expulsarão. O que Jesus está dizendo? Vocês estão recebendo autorização. Em meu nome significa eu, Jesus, autorizo você a expulsar demônio. Mas nunca em teu nome, é em meu nome. Então, quando chegares diante de uma pessoa oprimida, você tem que dizer em nome de Jesus Cristo. Sai dele. E Satanás tem que sair. Aquele demônio terá que sair, porque você usou o nome de Jesus e Jesus te deu autorização para usar o seu nome. É isso que é importante. Você precisa saber que é necessário que haja comunhão entre você e Jesus. E essa comunhão se dá através do Espírito de Deus. Ok? Por quê? Porque quando você tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, você começa a falar e o Espírito de Deus começa a operar. Por que o Espírito opera diante da tua fala? Porque há comunhão entre você e Deus e o Espírito de Deus está em você. É interessante isso porque Jesus foi claro quando ele falou acerca do Espírito Santo, no capítulo 14 de João. Ele disse que o Pai estaria em você. Ele também estaria em você e faria em você morada. Então é uma promessa.
havendo essa morada, o Espírito Santo que viria também faria parte da tua vida. Você seria cheio do Espírito Santo, assim como você é cheio de Deus, assim como você tem Jesus na tua vida, o Espírito Santo também estando na tua vida, você vai orar e Deus vai operar. Você vai falar e Deus vai confirmar. Você vai orar e Deus vai curar. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus fará a obra de Deus. E quando acontecer o arrebatamento, o Espírito de Deus te levará até Jesus Cristo. Não por acaso a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor. E esse penhor foi nos dado. O que significa isso? Penhor é o mesmo que uma garantia. Quando uma pessoa multimilionária, né, ela deixa no cofre de um determinado banco um objeto de muito valor, uma certa quantia de valores, ela penhorou ali. Então, quando ela precisar daquele objeto, a prova de que ela vai voltar significa na importância do objeto que ela deixou. Então, o banco sabe que mais dia, menos dia, a pessoa voltará porque deixou algo de muita importância ali no cofre. Ok? Então, ela sabe-se quando, não sabe quando, mas sabe que um dia a pessoa dona, ou detentora daquele objeto, daquele valor, seja dinheiro ou espécie, ou objeto, vai buscar porque deixou algo de muito valor. Isso chama-se penhora. Tá certo? Então, o mesmo ocorre. O Espírito de Deus está em você. Deus deixou em você o Espírito Santo. Então, ele vai voltar. A garantia de que ele vai voltar é que em você tem algo que pertence a ele. Ele vai vir buscar você através desse algo. O quê? O Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, no arrebatamento você não vai ficar, você subirá. Portanto, se não tiver o Espírito Santo, que é o penhor, que é a prova de que há em você algo que pertence a Deus, você não subirá. Eu não subirei. Então, a necessidade de nos enchermos do Espírito Santo também é em razão dos dias serem maus, e Paulo disse, nós lemos, capítulo 16, capítulo 15, 16, 17 e 18, nós lemos, Paulo disse que remindo os tempos, ou seja, reduzindo os tempos, diminuindo os tempos, ou seja, aproximando-se o dia do arrebatamento. Aí ele orienta, não vos embriagueis com vinho em que há contendas, dependendo da versão. Em outra é devassidão, né? Que há descontrole, desequilíbrio e tal. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a importância de nós nos encher do Espírito Santo, ela é muito grande. Precisamos nos encher para Deus nos usar. Precisamos nos encher para termos resistência suficiente ao pecado. Precisamos nos encher para mantermos em comunhão com Deus. Precisamos nos encher para mantermos em contato com Deus, através da leitura bíblica, através da oração, através do jejum, através da vigilância, através de tudo aquilo que vai contribuir, corroborar, que vai agregar na nossa vida espiritual. Quanto mais próximo, mais estreita for a nossa amizade com Deus, através da aproximação, do contato diário, da oração, da meditação, da palavra de Deus, nós nos encheremos de Deus e do seu Espírito. Então, Deus nos enchendo do seu Espírito, jamais seremos pessoas vazias, teremos palavras vazias, jamais teremos mente vazias, sempre estaremos com a mente ocupada das coisas de Deus, sempre estaremos com palavras para o coração de alguém, sempre teremos em nosso coração algo de Deus para falar, pois o Espírito Santo nos concederá coisas, palavras para que falemos.
Portanto, encher do Espírito Santo é necessário, é de suma importância, é primordial, é essencial, é tudo que nós precisamos fazer, é nos encher do Espírito, nos encher do Espírito, nos encher do Espírito, nos encher do Espírito, para que este Espírito de Deus que está em nós e que está pleno em nós, estamos cheios dele, ele vai operar através de nós. Ele vai usar-nos através da oração, através da palavra, através do louvor, através do testemunho. Deus, através de nós, pelo teu Espírito Santo, vai operar muitos milagres, vai resgatar vidas, vai transformar vidas, vai impactar vidas, porque é o Espírito Santo que vai fazer tudo isso através de nós. Ok? O apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. Mas certa vez, os filhos de um sacerdote resolveram fazer como fazia Paulo, expulsar os demônios. Só que esses cidadãos, eles foram expulsar os demônios em nome de Paulo. E chegou e disse, olha, vos desconjuro em nome de Paulo, que saia desse homem. Aí, olha isso. Satanás disse para ele, eu sei quem é Jesus, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas e vocês, quem sois? Olha isso. O que significa dizer? Quem não tem o Espírito Santo, nem Satanás conhece ele. Alguém fala, eu nem quero que conheça, seria importante que você quisesse. Porque ser conhecido por Satanás é o mesmo que ser respeitado. Satanás respeita aquele e aquela que é cheio do Espírito Santo. Se você for vazio de Deus, Satanás não te respeita. O não conhecer é o mesmo que não reconhecer. O não reconhecer é o mesmo que não respeitar. Então Satanás disse para aqueles cidadãos lá que ele não os respeitaria porque não conhecia a vida dele. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa aqui, trazendo para o mundo do crime, certo? Vamos lá. No mundo do crime, o criminoso ele é conhecido pela polícia. Ele é bem conhecido. Às vezes você vê alguma reportagem dando conta de um cidadão que foi preso por motivos criminosos e tal. Ele matou, sabe-se lá quando, e matou de novo, sabe-se lá quando. E agora mata de novo. Aí o repórter vai afirmar o quê? Ele é muito conhecido pela polícia. Por quê? Dado as atrocidades, dado a fama dele, o que ele pratica. Então, se dentro lá, na delegacia, ele é bem conhecido, porque o que ele faz repercute lá dentro. O que esse cidadão faz repercute no âmbito policial e no âmbito da justiça. Conhecido como réu confesso, como réu reincidente, porque não é a primeira vez que ele comete delito. O mesmo ocorre quando nós, através do Espírito de Deus, operamos maravilhas. O inferno fica sendo informado acerca de nós. O inferno fica sabendo que você orou e Deus se expulsou demônios, que você orou e Deus curou, você orou e Deus batizou. Então você passa a ser conhecido no inferno. Paulo era conhecido no inferno pelo que Deus fazia através da vida dele. Aí esses caras, esses cidadãos, esses marmanjos, queriam se fazer conhecido de forma errônea, pois não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo, não eram cheios do Espírito Santo e foram expulsar um demônio na vida desse cidadão. E a Bíblia diz que o demônio que estava na vida desse cidadão fez esses homens correrem nus, ou seja, pelados e feridos. A força diabólica na vida daquela pessoa que estava possuída era tão forte, tão grande, que conseguiu dominar esses cidadãos, rasgou suas roupas, machucou eles e eles saíram fugidos e envergonhados. Por quê? Porque não tinham o Espírito de Deus.
Então cuidado para você não passar vergonha. Se você não tiver o Espírito de Deus, não expulse demônio. Se você não tiver o Espírito de Deus, não vá para as ruas falar de Jesus. Se você não tiver o Espírito de Deus, não use a palavra de Deus em vão. Se você não tiver cheio do Espírito de Deus, não ouse querer fazer o que os homens e mulheres cheios do Espírito Santo fazem. Porque só pode fazer milagres quem é cheio do Espírito Santo. Se você se recusa a orar, se você se recusa a ler a Bíblia, se você se recusa a viver uma vida íntegra, uma vida cheia de comprometimento com Deus e com a palavra de Deus, logo você não tem o Espírito Santo. E não tendo o Espírito Santo, não tem autorização, não tem permissão, não tem poder de Deus para fazer a obra de Deus. Portanto, não faça a obra de Deus. Ainda que na igreja que você congrega, alguém tem determinado alguns trabalhos para você fazer, não faça. Mas não faça. Você não tem que fazer trabalho porque você faz parte de um departamento, por você ser líder de um departamento. Você tem que fazer um trabalho por estar cheio do Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo, não evangelize. Se você não está cheio do Espírito Santo, não vá orar na casa de ninguém. Se você não está cheio do Espírito Santo, não se meta ser pregador de favela, pregador da comunidade, pregar nas praças, pregar em presídios, pregar em hospitais. Só faça isso se você estiver cheio do Espírito Santo. Aleluia! Então você precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar pronto, você precisa estar alinhado com o Espírito Santo, para que quando você abrir a sua boca, não será você, mas será o Espírito Santo que falará através de você. E é Ele que fará o milagre, e não é você. Então, quando o homem está cheio de si, ele vai para falar, para acontecer, e que o nome dele seja falado, seja famado. Ele quer repercussão para si. Isso não é homem cheio de Deus, é homem cheio de si. Para você ser cheio do Espírito Santo, primeiro você tem que se esvaziar. Você tem que se sentir vazio. Senhor, sem ti eu estou vazio, eu sou vazio, eu não sou ninguém. Não que pense que você, que por causa do teu conhecimento, por causa da tua fama, por causa da tua influência, por causa da tua postura, por causa da tua roupa, por causa do teu cargo, por causa da tua credencial, nada disso vai resolver na hora de você estar diante de uma enfermidade. A enfermidade só vai sair da vida daquela pessoa se você for cheio do Espírito Santo. Aquele demônio vai sair da vida daquela pessoa se você for cheio do Espírito Santo. Não adianta você ir visitar alguém que está depressivo, deprimido, oprimido, pessoas que estão perturbadas. Não adianta você procurar essas pessoas a fim de querer ajudá-las. Você é quem precisa de ajuda, porque você está vazio de Deus. Então você precisa se encher de Deus, para depois você ir orar por alguém. Ok? Então, quando nós vemos na Bíblia que todos estavam reunidos no mesmo lugar, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e de repente veio um vento, o Espírito do Senhor desce do céu e entra naquela casa como um vento impetuoso e enche a casa, e todos falam em línguas, como o Espírito lhe concedia ou lhe permitia, ou lhe ordenava, ou lhe instruía que falasse. A Bíblia diz que eles, E a Bíblia diz que eles saíram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, para pregar o Evangelho nas ruas, seja cheio do Espírito Santo. Culto, ar livre, cheios do Espírito Santo. Dirigir denominações ou dirigir congregações, cheios do Espírito Santo. Dirigir departamentos na igreja, cheio do Espírito Santo. Você vai ficar na recepção, esteja cheio do Espírito Santo. Vai subir ao púlpito, esteja cheio do Espírito Santo. Você é diácono, esteja cheio do Espírito Santo. É pastor, cheio do Espírito Santo. Apóstolo, enfim, esteja cheio do Espírito Santo, independente desse cargo aí, que é um cargo que não tem reconhecimento hoje, porque os apóstolos verdadeiros não mais existem. Era o apóstolo Paulo, Pedro, João e outros. Os de hoje, a Bíblia
não aprova, não consente, portanto eles não são. Mas enfim, se você se acha apóstolo, independente de ser ou não ser, seja cheio do Espírito Santo. Se você é obreiro, seja cheio do Espírito Santo. Não importa quem você é e o que você faz na igreja, o que importa é que você seja cheio do Espírito Santo. O que vai levá-lo para o céu é ser cheio do Espírito Santo. O que prova que você tem comunhão com Deus, ser cheio do Espírito Santo. O que prova que você faz parte da igreja de Deus, do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça desse corpo, é ser cheio do Espírito Santo. Se você estiver vazio, você está fora dos planos da salvação. Se você estiver vazio, você não tem autorização para expulsar demônios. Você não tem autorização para orar e impor as mãos sobre o enfermo. Você não tem autorização para pregar a palavra de Deus. Você é desautorizado por Deus de fazer qualquer coisa que pertence a Deus, pois se você não tem o Espírito, você não pertence a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, fechando esse ciclo, fechando esse estudo acerca do Espírito Santo, a necessidade, a importância, é imprescindível que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração e busque a Deus. Tenha Deus como prioridade, a oração por prioridade, a palavra de Deus como prioridade, as coisas de Deus como prioridade, o reino de Deus como prioridade e ser cheio do Espírito Santo. Tenha isso como prioridade para que Deus possa, através de você, fazer grandes coisas. E no arrebatamento você também fazer parte dos que amam encontrar-se com o Senhor nos ares e aí estará sempre com o Senhor. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Dê um like aí no vídeo. Nos ajude nesse canal para que Deus possa, através dessas mensagens que estamos deixando aí, alcançar muitas vidas. E que vidas sejam transformadas, resgatadas e conceitos sejam mudados. Em nome de Jesus Cristo.